Olá, irmãos, graça e paz. Estamos começando o nosso estudo bíblico. Toda quarta-feira, nesse horário, nós temos esse encontro marcado. É hora de nós estudarmos juntos a palavra de Deus e descobrir aquilo que o Senhor tem preparado e reservado para cada um de nós. Essa série de mensagens, a Esperança Viva, ela está baseada nas cartas do apóstolo Pedro. Nós começamos o estudo da primeira carta. O nosso intuito é estudar todos os capítulos e versículos dessa primeira carta e em seguida nós vamos estudar a segunda carta de Pedro. Essas duas cartas têm lições muito importantes para a nossa vida, com o objetivo de trazer esperança ao nosso coração, e eu espero que a sua fé continue sendo fortalecida pela palavra de Deus. E eu quero, antes de nós lermos o texto bíblico, convidar você e a sua família para participarem conosco das nossas celebrações aos domingos. Todo domingo nós temos a série Família em Foco e nós estamos nos reunindo aqui no Templo da Sexta Igreja, todo domingo em 3 horários, às 9 horas da manhã, às 17 horas e às 19h30. E eu gostaria de lembrar os irmãos que no próximo domingo nós teremos a celebração da Santa Ceia, que agora será no primeiro domingo de todo mês. Então, todo primeiro domingo de cada mês, nós teremos a celebração da Santa Ceia também em 3 horários, às 9, às 17 e às 19h30. Então, lembrando que nós não teremos mais, a partir desse mês de junho, a celebração da Santa Ceia no terceiro domingo, como nós estávamos fazendo. Agora vai acontecer todo o primeiro domingo nesses 3 horários, às 9, às 17 e às 19h30. Então escolha o melhor horário para você e esteja aqui conosco, servindo a Deus, participando da série Família em Foco e celebrando também no próximo domingo a Santa Ceia. É tempo de nós recordarmos aquilo que Jesus Cristo realizou por nós na cruz do Calvário. E eu quero ler com você nessa noite o texto que se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 4. O texto bíblico vai aparecer para você no vídeo, para que você acompanhe a leitura comigo, que nos diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Nós temos visto aqui nesta primeira carta do apóstolo Pedro, que Pedro, ao escrever essa carta, ele tem como objetivo falar sobre a esperança viva, essa esperança que nunca morre no coração do crente. E nós sabemos que essa esperança viva, ela só pode vir de Jesus Cristo, aquele que está vivo, assentado à direita do Deus Pai. E eu e você temos a bênção de vivermos de acordo ou sob essa esperança viva que alimenta o nosso coração, principalmente em momentos difíceis. E vale ressaltar que quando Pedro escreve essa primeira carta, a igreja estava enfrentando várias perseguições. Havia lutas internas e externas que a igreja de Cristo estava vivendo ali naqueles dias. O Império Romano estava prestes a aumentar a sua perseguição contra os cristãos. Nero estava a caminho com o objetivo de perseguir de forma ferrenha aqueles que eram considerados discípulos de Jesus. Para os irmãos terem uma ideia, esta carta
nós podemos encontrar aqui nela o verbo sofrer aparecendo aproximadamente 12 vezes. O verbo sofrer aqui aparece várias vezes nesta primeira carta. O sofrimento aqui é uma marca presente, é um tema importante aqui desta primeira carta. Os crentes estavam vivendo esse sofrimento. Haviam perseguições, lutas, tribulações. E as pessoas para as quais Pedro está escrevendo estão sofrendo múltiplas provações. É certo que eu e você também enfrentamos provações e dificuldades nesta vida. Quantas vezes nós somos pegos, surpreendidos por uma tribulação e provação que a vida nos impõe. Nós muitas vezes somos submetidos a uma prova de fogo. E é certo que muitas vezes essas lutas são permissões de Deus na nossa vida. São lições que Deus permite para que nós possamos aprender a continuar amadurecendo, crescendo em fé. E esta primeira carta nós podemos encontrar aqui, principalmente nesse primeiro capítulo, Pedro falando sobre a identidade do povo de Deus. O povo de Deus tem uma identidade. Nós temos marcas. Nós somos chamados para viver uma vida diferente, uma vida inspirada, uma vida que reflete a graça e a misericórdia de Deus. E nós vamos encontrar aqui nesse capítulo 1, dos versos 3 a 12, Pedro falando sobre uma preciosa salvação. E que essa salvação faz com que nós, cristãos, discípulos de Jesus, tenhamos uma nova identidade. Essa identidade que nós conquistamos em Cristo foi mediante o seu sacrifício, aquilo que ele realizou na cruz do Calvário por nós. E ainda nesse capítulo 1, dos versos 13 a 25, Pedro vai falar sobre a importância, a necessidade de nós vivermos uma nova vida. Quais devem ser as características que devem marcar a nossa vida? Quais são as características do verdadeiro crente, daquele que tem uma identidade em Cristo? E a partir do capítulo 2, dos versos de 1 a 10, Pedro vai falar sobre o povo de Deus. Quem é esse povo de Deus? Então, esses são os temas que nós vamos abordar nos nossos próximos estudos. E hoje nós vamos tratar sobre a identidade do povo de Deus. A primeira característica do povo de Deus é a salvação em Cristo Jesus. Nós somos salvos por Cristo. Cristo morreu por nós. E esta é a primeira característica da nossa identidade. O povo de Deus, a família da fé, tem a sua identidade, tem as suas características. E a primeira característica dessa identidade é que Cristo Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. O objetivo de Pedro é expor aqui para nós a grande salvação que nós temos mediante a fé em Cristo Jesus. A salvação foi um plano criado por Deus em favor do homem, em que Cristo executou esse plano criado pelo próprio Deus e o Espírito Santo aplicou esse plano no nosso coração e na nossa vida. Nós somos chamados pelo Espírito Santo de Deus, convencidos por Ele, para que possamos compreender tão grande salvação é essa, criada por Deus e oferecida, executada por Jesus Cristo. E essa salvação tem implicações práticas na nossa vida. Essa salvação nos leva a uma santidade de vida, a um compromisso com Deus. Aqueles que são salvos, aqueles que entendem que Cristo Jesus morreu por eles, não vive de qualquer jeito, mas vive em santidade, busca essa santificação. Há uma necessidade, meus irmãos, de nós buscarmos a santidade, a santificação. Nós precisamos viver na contramão desse mundo. Nós precisamos fazer diferença onde nós estamos. É necessário, é importante que você seja santo assim como o seu Deus é santo.
Essa salvação também não só implica na nossa santificação, no nosso estilo de vida, mas também nos conduz a amar o próximo, amar o nosso semelhante. Aquele que foi salvo por Cristo, aquele que vive em santidade, ele também se preocupa com o seu próximo, ele ama os seus irmãos. Mas como que Deus concedeu a salvação ao seu povo? Olha o que Pedro diz no verso 3. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro começa falando do Deus Pai, aqui no versículo 3, e em seguida ele fala de Jesus Cristo. Ao finalzinho do versículo 3, quando ele diz, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E por fim, Pedro vai falar sobre o Espírito Santo, nos versos 10 a 12 desse capítulo 1 da sua primeira carta. E Pedro então nos diz aqui no verso 3 sobre uma regeneração. Ele diz que Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. O que é essa regeneração? A regeneração é o novo nascimento. É a ação do Espírito Santo na vida do homem, oferecendo a ele a disposição para buscar a Deus. A regeneração, o novo nascimento, ela acontece depois da justificação. Cristo Jesus, em primeiro lugar, nos justificou. Nós sabemos que Ele nos escolheu, Ele nos predestinou e em seguida Ele nos justificou, ou seja, Ele tirou toda a culpa do pecado sobre nós. Ele tirou todo o peso, toda a dívida do pecado que constava contra nós e Ele nos declarou justos diante do Pai. Essa é a ação de Jesus Cristo em nosso favor. Mas a Bíblia diz também que nós fomos regenerados, nós nascemos de novo depois dessa justificação. O Espírito Santo agora toma o nosso coração, nos quebranta e agora o nosso coração, a nossa vida se abre para as coisas de Deus. Não é você que vai à procura de Deus, mas é Deus que vai à sua procura. É Deus quem vem ao encontro do homem pecador. É Deus que vem ao nosso encontro para nos salvar, para mudar a nossa vida, para transformar o nosso coração. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. É isso que diz a palavra de Deus. Aqueles que estão em Cristo têm uma nova vida, uma nova identidade. Em Cristo Jesus nós somos justificados, nós somos regenerados, nós nascemos de novo. Queridos, a Bíblia nos diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e Cristo nos deu a vida. Então esse novo nascimento é nós nascermos agora para as coisas de Deus, para as coisas do Espírito, para as coisas do alto. Jesus certa vez disse para Nicodemos, lá em João capítulo 3, que ele deveria nascer de novo. E ele não compreendeu muito bem esse ensino de Jesus. Ele achou que ele deveria voltar para o ventre da sua mãe para que ele nascesse de novo. Mas Jesus não estava falando desse nascimento físico, desse nascimento materno, mas Jesus estava falando de um nascimento espiritual. E é esse novo nascimento que eu e você experimentamos em Cristo Jesus. Nós nascemos de novo, nós somos uma nova criatura, como diz o apóstolo Paulo aqui na sua segunda carta. E no verso 3, João continua dizendo, segundo Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O que significa isso? Que Deus nos regenerou? Significa que Deus fez essa ação em nosso favor, mediante a sua misericórdia. Deus é misericordioso. A regeneração só acontece devido à misericórdia de Deus em nosso favor. A misericórdia é o favor de Deus. Deus não precisava nos salvar, Ele não tinha obrigação em fazer isso.
mas sendo misericordioso, Ele nos salva, Ele nos regenera, Ele nos dá a oportunidade de nascermos de novo. Nós temos uma esperança viva, uma esperança eterna, uma esperança que não se corrompe com o tempo, uma esperança que não é circunstancial, mas uma esperança que sobrevive até mesmo em meio às lutas e dificuldades. E essa esperança eterna, essa salvação eterna é dada a nós através dessa herança constituída por Cristo e dada a nós. E quais são as características dessa herança, dessa salvação? É que ela é incorruptível, ela não se corrompe com o tempo. Ela é sem mácula, ela é sem mancha, sem defeito, ela é imarcessível, ela não murcha, ela não desfalece. Que alegria saber que nós temos uma herança, que não está ligada a esse mundo, mas está ligada ao reino de Deus. Essa herança que não foi dada por homens para nós, mas foi dada por Cristo a nós. Que bênção é saber que Cristo nos deu uma herança eterna. E é com essa herança que eu e você podemos sonhar que um dia estaremos com Cristo. Nós temos uma herança maravilhosa, uma herança que traz ao nosso coração um conforto, um alento, que promove esperança para nós, para uma esperança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada no céu para vós outros. O ápice da salvação é o novo céu e a nova terra. Haverá um dia que nós vamos desfrutar desse novo céu e dessa nova terra. Nós estaremos com Cristo para sempre. Viveremos com Ele por toda a eternidade. Cristo Jesus nos regenerou por intermédio da sua misericórdia, por intermédio de uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo. E Cristo fez isso para que nós tenhamos uma herança dada por Ele a nós, que é incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Essa herança que Cristo nos deu é muito maior do que ouro e prata, é muito maior do que os recursos desse mundo, é muito maior do que a herança que você pode ter ou receber aqui nessa terra. É uma herança eterna, é uma herança de Cristo, a mim e a você. É uma herança que nos promove esperança. E eu espero que o seu coração continue se enchendo de esperança. Que você nunca se esqueça que Cristo é o seu Senhor, é o seu Salvador. Cristo te escolheu, Ele te salvou. Haverá um dia que você viverá plenamente na presença dEle. Nós podemos enfrentar lutas, sofrimentos, dificuldades, tribulações, angústias aqui nessa terra, nesta vida, mas haverá um dia que tudo isso vai acabar. E é por isso que o nosso coração se enche de esperança, porque nós podemos olhar para frente, podemos olhar para o horizonte, na certeza de que Cristo está lá. Cristo está conosco, Cristo está lá, Cristo está aqui. Cristo é o nosso companheiro, é o nosso amigo leal. E Ele nos dá a alegria, a bênção de poder viver com o coração cheio de alegria, cheio de esperança. Não se esqueça que haverá uma vida eterna para você. Haverá dias, eternidade para você, para todos aqueles que amam a Cristo. E tudo isso traz ao nosso coração firmeza, fé. Espero que o seu coração continue sendo fortalecido pela palavra do Senhor. Nós vamos encerrar o nosso estudo bíblico e na próxima semana, se Deus quiser, nós vamos continuar a nossa série de mensagens, a série Esperança Viva. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por esse tempo de estudo da Tua Palavra. Te agradecemos pela salvação em Cristo. Muito obrigado pelo novo nascimento, pela regeneração, por essa ação do Senhor na nossa vida. Nós te louvamos, ó Deus, pela Tua misericórdia, que dura para sempre. A Tua misericórdia que nos alcança, essa misericórdia que dá sentido à nossa vida. Obrigado, ó Deus, pela esperança. Te agradecemos por essa herança que nós recebemos, que é a salvação em Cristo. Nós te damos graça por tudo, ó Deus, e te louvamos e te adoramos, porque Tu és o nosso Salvador.
É que nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos, nós estamos ficando por aqui. Se Deus quiser, na próxima semana nós estaremos de volta. E eu convido você para estar conosco no mais um encontro que teremos na próxima semana. Deus abençoe sua vida. Tenham todos um bom restante de semana e até logo.